Piperno, Alan Gani e também Vinícius Poit. A gente vai agora mudar de assunto para a gente seguir com o nosso debate aqui, já que esse rendeu bastante nesses primeiros minutos. Agora, 5h16 da tarde, é sempre muito bom ter a tua companhia por aqui. Eu já vou chamar esse assunto também no nosso telão, porque ele está disponível no nosso site, jovempan.com.br. Oposição decide nesta terça se vai reivindicar no Supremo Tribunal Federal a liderança de comissões do Senado, chamados senadores que fazem parte ali daquele grupo vanguarda, PP, PL, Republicanos, Novo, se reúnem para discutir quais são os próximos passos diante das instalações das comissões no Senado Federal. A possibilidade de judicialização da questão, levando essa decisão para o Supremo Tribunal Federal, ela deve ser pautada no encontro, já que esse regimento interno do Senado ratifica a regra constitucional de que o critério da proporcionalidade deve vigorar na escolha do comando das comissões da Casa. Então, ao todo, a Câmara Alta, vamos colocar assim, tem 14 comissões. Atualmente só está sem comando a Comissão Mista de Orçamento. E essa oposição pensa ainda na instalação de novas comissões para que possam ser acomodados o que demanda diálogo com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Então, essa notícia está disponível, esses senadores reclamando que compõem um número importante da Câmara, mas como não fazem parte da base de Rodrigo Pacheco, não estariam representados em nenhuma dessas comissões. E aí, qual que é a alternativa que eles querem apresentar? Vamos ampliar o número de comissões. Vamos criar comissões ou novas comissões, desmembrar algumas, também faz parte da proposta, para que todos ou parte desses senadores da oposição também possam integrar essas comissões que estão sendo agora nomeadas, que recebem as nomeações no Senado Federal. Vamos já jogar esse assunto para cá e daqui a pouco eu tenho mais uma informação importante sobre essa questão também, um bastidor que eu apurei hoje aqui para essa edição do 3 em 1. Quero começar contigo, Alan Gani. Você acha que essa movimentação dos senadores da oposição, ela pode fazer alguma diferença? Porque o que a gente percebe ali é que houve uma votação, a base de Rodrigo Pacheco está mais fortalecida neste momento e, segundo eles, é natural que as comissões vão para esses senadores que integrem também a base desse governo. Como é que você enxerga isso? Então, eu acredito que isso deve ser uma questão interna corporis, resolvida dentro do âmbito do Congresso Nacional, dentro do âmbito do Senado. Não tem que ser judicializado e aí a oposição encontrou uma estratégia, para tentar resolver essa questão. Agora, em parte aí, o governo está provando do próprio veneno, aonde absolutamente tudo era judicializado no governo anterior. Tudo era levado para o Supremo Tribunal Federal, pelo Randolfo Rodrigues, pela rede, que representava no Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo acabava muitas vezes interferindo em processos que eram matéria exclusivamente do Congresso Nacional. Para manter a minha coerência aqui, eu acredito que isso deva ser resolvido dentro do Senado Federal. Agora, é claro que a minoria, que a oposição tem que ter uma representação política e respeitando o critério de proporcionalidade. Bom, a gente tem todos na tela, que bom, porque assim a gente consegue acompanhar também as expressões faciais. Elas fazem toda a diferença. Para você que está acompanhando a gente também na Jovem Pan FM, aí você consegue perceber pela discussão, pela voz um pouco alterada, ali cada um querendo colocar o seu ponto de vista, mas assim a gente consegue, colocar todo mundo nesse debate. Poit, você que já integrou também uma das casas, conhece muito dos trâmites que são favoráveis ou não ali, você acredita que há espaço para que esses senadores possam tentar criar mais comissões? Eu só acredito vendo, gente. O regimento interno, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, ele só vale quando lhe convém. Só vale quando convém para o presidente da Casa. Pegue o caso desse do Senado, que é a CPI, que foi proposta, protocolada pela senadora Soraya, que inclusive foi candidata a presidente da República, lá do Mato Grosso do Sul. Tem uma outra CPMI, que é uma de Câmara junto com o Senado, que também está lá na mesa. Aí chega o presidente Rodrigo Pacheco, e diz que não vai instalar. Mas tem que instalar, meu amigo,
Não, veja bem, eu não vou instalar porque as assinaturas foram protocoladas, né? Eu estou falando da CPI lá do 8 de janeiro. Foram protocoladas o ano passado, então tem que ratificar. Mas todos os parlamentares, a maioria, tem assinatura suficiente, estão aí de novo, foram reeleitos. Não, mas veja bem, o regimento diz... Aí o regimento vale. Agora, a hora que o regimento tem que valer também para a proporcionalidade nas comissões, pronto. Ele atropela igual um trator, sabe? Faz acordo ali com a maioria, faz acordo com o governo e ignora a minoria. Os partidos, eles estão certos em protestar, mas até porque se for infringida alguma coisa da Constituição, tem que ir para o Supremo. Mas eu concordo com ela. O país da judicialização. Agora, deixa uma reflexão para vocês. Não existe vácuo no poder. O que eu quero dizer com isso? Quando a Câmara não age, atropela o regimento. Quando o Senado não faz nada, atropela o regimento nesse caso, porque quando lhe convém, ele diz que a CPI não pode ir porque as assinaturas foram do ano passado. Quem avança para cima? O STF. Quem avança para cima? O Judiciário. E aí, gente, é aquele ciclo vicioso ruim que ninguém enfrenta o Judiciário, porque a maioria dos senadores e deputados tem segunda instância, tem um monte de coisa lá. Eles sabem se enfrentar, quem vai julgar eles? O próprio Judiciário. Então, isso daí é aquele sistema que a gente tem que quebrar renovando a turma de Brasília. Piperno, você acredita que cada análise é de acordo com a convenção do presidente da Casa, do Senado, no caso, o senador Rodrigo Pacheco? Acredito. Vejam, não deveria ser assim. Nesse sentido, eu gosto de ver preservadas as regras, até mesmo as tradições. Então, se a divisão sempre foi proporcional, não há motivo para que isso seja alterado. Então, a proporcionalidade teria que ser assegurada. Então, eu não gosto desse tipo de ato de força que acaba buscando lá nos escaninhos do poder, né, algum artifício aí para poder burlar esse tipo de regra. Sabe por quê? Amanhã depois, o presidente é outro, de um outro partido, de uma outra tendência política, e ele também vai mudar as regras como ao seu bel prazer. Eu me lembro que quando houve a indicação do então candidato a uma vaga no STF, André Mendonça, o senador Alcolumbre deixou isso no freezer por 4 meses. E aqui, veja, eu nunca fui fã do André Mendonça, mas aquilo foi uma deslealdade. Por quê? Porque coloca para votar logo, coloca lá para que a comissão resolva logo. Mas não, tinha uma pendência política lá com o presidente da República, uma coisa local e segurou. Isso não pode virar regra. Então, se a regra agora determina a proporcionalidade, que seja mantido, para que amanhã depois um outro não faça a mesma coisa e não vá também buscar um recurso aí fora da tradição para resolver uma pinimba como essa. Ô Piperno, você acabou de se definir como um conservador. Né? Estou orgulhoso de você. Respeito às regras, às tradições. Você é um conservador e não sabe, Piperno. Depende. Não, eu não sou um conservador, mas eu sou, nesse sentido, vocês dois têm razão, eu sou sim um tradicionalista. Você sabe por quê? Eu detesto qualquer tipo de tentativa de golpe, de ruptura de regra. Quanto mais a gente aceita esse tipo de coisa, pior vai ficando. Por exemplo, agora tem alguém querendo mudar a questão estabelecer um tempo limite para os mandatos de ministros do STF. Eu adoro as tradições americanas em relação a isso. Você sabe por quê? Esse negócio atravessa séculos e ninguém mexe. Vira cláusula pétrea. E é por isso que a democracia se consolida. Bom, Piperno, eu quero aproveitar que você deu a deixa para trazer uma informação que eu ouvi hoje de pessoas muito próximas, fontes muito próximas ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E até pode manter aí na nossa tela aberta para que todos então possam trazer as suas reações enquanto eu vou contando as informações aqui. Primeiro, ao perguntar sobre esse aspecto da proporcionalidade, essa fonte me disse que
houve uma tentativa de negociação lá atrás com esses líderes de oposição, justamente durante a eleição para a presidência do Senado. Ou seja, ali todos já sabiam, já que conversam bastante, segundo essa fonte, de que Rodrigo Pacheco seria eleito mais uma vez presidente do Senado. Esses líderes à época não quiseram fazer nenhum tipo de negociação ou retirar a sua candidatura para que nessa negociação houvesse a possibilidade dessas pessoas também integrarem algumas dessas comissões. Essa fonte também me contou que na semana anterior, durante uma reunião com esses líderes da oposição, eles apresentaram então essa proposta para que as comissões fossem desmembradas ou para que fossem criadas novas comissões para que então essas pessoas pudessem se sentir um pouco representadas ali nessas lideranças. Rodrigo Pacheco não disse que sim nem que não, mas ao levar isso para os líderes da sua base, como você percebe nessa informação que está aqui e que você que nos ouve também agora percebeu, pelo que eu te contei, segundo esses líderes, não haveria espaço para a criação de novas comissões. Primeiro, porque não há interesse deles para isso. Segundo, porque, segundo eles, isso traria mais gastos. Mais comissões, demanda mais gente, mais gasto. Como é que você vê isso, Poit, já que você já está reagindo por aqui? Agora, tá vendo? É só quando lhe convém. Agora tem mais gasto. Né? Mas para montar 37 ministérios, 40 ministérios, para nomear um monte de cargo, para criar cargo, não, veja bem, é preciso. Agora, a hora que é para contemplar a proporcionalidade, a hora que é para respeitar a regra, né? A hora que é para tratar da mesma forma do que trata outros, como o Piperno disse, vai mudar governo, mas a instituição, o regimento, ele tem que ser preservado. Aí, nossa, vai ter mais gastos. Cara, que hipocrisia esses senadores. Que hipocrisia esses argumentos. Sabe, na hora de ter 2 motoristas, na hora de ter todos os reembolsos de lagosta, na hora de ter um monte de funcionário gastar o dinheiro do povo com as suas benesses e seus privilégios, gastam. Na hora de ter proporcionalidade e respeitar o direito da democracia, é muito caro. Bom, agora 5h27. Bem-vindo e bem-vinda você que nos acompanha aqui na Jovem Pan em todas as plataformas, Jovem Pan News, Jovem Pan FM e também aqui no YouTube. A gente está falando sobre essa proposta que foi apresentada pelos líderes da oposição no Senado para que as comissões fossem desmembradas, já que eles não integram nenhuma comissão, porque a maioria delas hoje tem nomeações da base de Rodrigo Pacheco no Senado. Quero ouvir você, Alan Gani, e essa convenção de gastos, ela é uma exclusividade dessa base atual ou isso é comum também em outros governos, não só nesse? Não, muito comum, né? Como o Poit bem colocou aqui, quando convém, o interesse pessoal, muitas vezes, ele se sobrepõe ao interesse público. E esse é um problema crônico, né, na sociedade brasileira, na política brasileira. Então, não só em relação à formação de ministérios, isso aconteceu, com o toma lá da cá, mas também na aprovação da PEC. Né? A PEC de transição foi um escândalo. Quer dizer, quase 200 bilhões de reais, 168 bilhões de reais, dependendo de como a gente faz essa conta, chega a 200 bilhões de reais. Então, o discurso ele vai moldando, né? Ele é gelatinoso, de acordo com as convenções. Agora, não, vai aumentar o gasto. Peraí, este aumento de gasto que vai ter nem se compara com o aumento de gasto que foi da PEC de transições, né? Da PEC de transição. E veja, né? Essa PEC poderia, mesmo se fosse 120 bi, numa economia aí praticamente de 80 bi, já seria muito. Ela foi escandalosa. Então, enfim, 2 pesos e 2 medidas aí para esses senadores, né? Piperno, quero te ouvir sobre essa informação que a gente trouxe aqui, então, de que não há espaço para essa criação, já sinalizaram isso. Por outro lado, dizendo que, olha, lá atrás vocês não quiseram negociar, agora vocês que lutem. Bom, primeiro que a gente está confundindo tomate com melancia. Veja, quando você fala de mais gastos do Senado, teoricamente mais gastos, não tem nada a ver com o que o governo vai gastar mais ou economizar mais. Isso é uma outra mas abriu emendas. Isso é uma outra conta. Abriu emenda. Foi negociado no Congresso Nacional, Piperno. Não. Tudo bem. A PEC de transição. Tudo bem. A PEC de transição foi o que a PEC de transição tem a ver com mais ou menos gastos. Porque eles validaram quando interessa. Tem uma coisa importante. Não tem nada a ver. Piperno, eles validaram. Vamos falando um de cada vez aí para a gente conseguir que todos sejam entendidos. Esse é o orçamento do Senado.
Senado e acho que ele vai gastar. Esse argumento não é bom, não me convence. Eu acho que, primeiro, quebra uma tradição. Segundo, é papo furado de que eles vão deixar de fazer isso aí porque vai gerar um pouco mais ou um pouco menos de gasto, porque isso já está no orçamento do Senado. Como ele vai gastar isso, não tem nada a ver com a PEC lá da transição. Tem na essência. Isso é uma outra coisa. Esse é meu ponto. Não tem. Isso não, aí vocês estão querendo. Não, tem na essência, porque o discurso uma coisa é o orçamento do Senado, outra coisa é o orçamento da União. São coisas absolutamente diferentes. Está falando no final do dia, o dinheiro pessoal, não é carimbado. Então, 5h31 da tarde, a gente acabou de voltar também aí na rádio Jovem Pan FM. Pessoal, nós estamos discutindo aqui justamente a possibilidade da abertura de comissões ou de criações de novas comissões para que líderes da oposição também sejam contemplados. E o que o Piperno, Alan Gani e Vinícius Poit debatem aqui é se isso traria ou não um incremento de gastos para o Senado especificamente e se é possível fazer essa comparação também quando falamos de gastos como um todo, ampliação de gastos do governo em si. E por que vocês divergem aqui neste caso? Eu vou dar mais um pouquinho de tempo para você, Piperno. Termine a sua fala para que a gente possa jogar para os outros dois aqui. Isso é o orçamento do Senado. Como o Senado vai gastar o dinheiro dele, ele tem que resolver. Tem 81 senadores para resolver isso. Repito, eu acho que essa é uma medida ruim. O Poit já foi parlamentar e ele sabe o que eu estou falando, porque, veja, uma coisa é você não dar cargos na mesa para o lado que perdeu. Outra coisa são as comissões. As comissões têm que espelhar a proporcionalidade. Gani. O meu ponto aqui é a coerência do discurso, como o Poit já levantou aqui. Na hora que é para gastar, aí tudo pode. Aí na PEC de transição, a gente não olhou esse discurso, a gente não viu esse discurso aí, ô Piperno. Aí não tem problema, não, aí tem que gastar. Aí a ideia do dinheiro infinito, não tem nenhum problema. Agora, na hora que é quando interessa, aí é o discurso da responsabilidade fiscal. Então, o meu ponto é a coerência na argumentação, a coerência no discurso. Então, uma hora tem que ter responsabilidade fiscal, quando interessa. Mas na hora que é para o país, que aí o interesse público era muito maior na PEC de transição, aí que se dane a responsabilidade fiscal. Não é por aí. Mas aprovaram até a questão da desoneração, que agora a União vai ter que pagar de novo. Vai ter que pagar 30 bilhões de reais para os estados. E sendo que naquele momento era uma medida eleitoral. É porque não tem responsabilidade fiscal. Então, não tinha. Só dando uma amarrada aqui, gente, eu acho que tá claro que, inclusive, os custos... Você veio para moderar? Não, Você é o centrão aqui. Marginais. Os custos são marginais. Tá aqui, o Alan colocou, não tem essa desculpa. O próprio Piperno falou que é balela esse negócio de custo, e é mesmo. Agora, Piperno, eu só discordo que não tem nada a ver, e eu entendo o ponto do Alan aqui, porque os senadores botaram a digital dele na PEC de transição. Obviamente tem 2 orçamentos separados. Agora, sabe, gente, o que tem tudo a ver? Da onde vem o dinheiro do Senado? Da onde vem o dinheiro do governo federal? Vem de você, vem de todos nós, pagadores de impostos. Então, que esse dinheiro seja usado com parcimônia, com prioridade, com eficiência e com igualdade de análise. Não é só quando convém para os senadores ficar lá, ó. Você passa no Senado, os carros do senador tudo ligado, com o motorista dando uma descansadinha e o ar-condicionado comendo e gasolina indo para o ralo. Agora, botar os funcionários do Senado que já são pagos, que já estão lá, com as salas que já estão lá, para trabalhar em mais uma ou 2 comissões, dizer que isso é custo adicional, aí é sacanagem, né?